Bom, então nós vamos agora para um novo tópico aqui, né, seguindo os nossos estudos, que é a condição de alinhamento de 3 pontos. Nós sabemos desde a segunda série, ou segundo ano, quando nós vimos os postulados ou os axiomas, e dois desses postulados ou desses axiomas garantiam a existência de uma reta a partir de 2 pontos. Num deles diz que 2 pontos distintos são condição única e suficiente para determinar uma reta. E o outro diz o seguinte, que 2 pontos distintos A e B sempre determinam uma reta. Então nós temos dois postulados que garantem que 2 pontos sempre determinam uma reta. Ou seja, 2 pontos sempre estarão ligados por uma reta. Então se eu tiver 2 pontos distintos quaisquer, vou chamar esse aqui de ponto A e esse de ponto B, sempre existirá uma reta ligando esses 2 pontos. Mas isso vale para 2 pontos e a nossa intenção é verificar se vale para 3. Se vale, quando vale, como é que funciona isso? Beleza. Seguinte, 2 pontos sempre estão alinhados, mas e 3? Nesse caso aqui, ó, estão. Eu consigo ligar esses 3 pontos, vou chamar de ponto A, ponto B e ponto C. Eu consigo ligar os 3 na mesma reta. Mas isso sempre vai acontecer? Não, não vai. Outro exemplo, vou colocar aqui 3 pontos genéricos, A, B e C novamente. Eu consigo ligar esses 3 pontos numa reta? Óbvio que não, né? Eu posso fazer uma curva e ligar eles, mas por uma reta não dá. E aí quando a gente não consegue formar uma reta ligando esses pontos, a gente vai perceber que ligando os pontos 2 a 2, nós vamos formar uma figura que nós amamos e conhecemos muito, que é um triângulo. Então, olha só, 3 pontos distintos podem estar alinhados ou podem não estar alinhados. Quando eles estão alinhados, obviamente, eles são colineares, eles pertencem à mesma reta, e quando eles não estão, eles são vértices de um triângulo. Olha só, nós ligamos aqui os pontos de 2 em 2 e conseguimos formar um triângulo. Então, existe a possibilidade de que 3 pontos, melhor dizendo, estejam alinhados ou que eles sejam vértices de um triângulo. O que vai determinar o fato deles estarem ou não alinhados? Nós vamos pegar as coordenadas cartesianas desses pontos e vamos formar com eles uma matriz e calcular o determinante dessa matriz. Se esse determinante for igual a 0, fica garantido matematicamente, comprovado que esses pontos estão alinhados. Então, nesse caso aqui, se eu pegasse as coordenadas desses 3 pontos e fizesse uma matriz com essas coordenadas e calculasse o determinante, esse determinante seria 0, porque os pontos estão alinhados. Se esses pontos não estiverem alinhados, o determinante vai ser qualquer valor diferente de 0. Então, a condição de alinhamento de 3 pontos é essa. Para que eles estejam alinhados, nós vamos formar com eles uma matriz com as coordenadas desses pontos e o determinante, e vamos analisar o determinante. Sendo 0, estão alinhados. Qualquer valor que não seja 0 significa que eles não estão alinhados. E aí nós temos aqui 2 exemplos que vão permitir calcular isso, olha só. Vamos verificar se esses 3 pontos A, B e C estão alinhados. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma coluna com os valores de x. Olha, x do primeiro ponto, x do segundo ponto e x do terceiro ponto. E aí uma coluna com os valores de y, que são 2, menos 3 e menos 1. Então nós pegamos os valores de x e y nas coordenadas desses pontos. Só que para fazer o determinante, nós já sabemos que é necessário que a matriz seja uma matriz quadrada. Ela tem que ter o mesmo número de linhas e colunas. Aqui nós só temos 3 linhas, mas só temos 2 colunas. Para fazer o determinante, para verificar essa condição, nós vamos acrescentar uma coluna com 1. Por que nós acrescentamos 1? Nós vamos ver, obviamente, que já sabemos, inclusive, que esses números vão ser ligados numa diagonal e eles vão ser multiplicados. E a gente sabe que
O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Qualquer fator que eu multiplicar por 1, ele vai continuar sendo o mesmo fator, não vai alterar. 5 vezes 1, 5, 2 vezes 1, 2. Então, o 1 é o fator, é o que nós chamamos de elemento neutro. Ele não vai alterar. O meu 5 continua sendo 5, 2 continua sendo 2, ele não alterou. Isso vai me ajudar a completar a matriz sem alterar o valor desse determinante. Então vamos fazer. Aqui nós vamos aplicar a regra de Sarri, todos nós estamos acostumados, né? Repete as duas primeiras colunas. Repetimos as duas primeiras colunas aqui à direita. Vamos traçar as diagonais. E aí o D, que vai representar para nós o determinante, nós vamos calcular e depois verificar o valor. 1 vezes 3, 3, 3 vezes 1, 3. Menos com menos, mais com mais. Esse 3 é positivo. 2 vezes 1, 2 vezes 4, 8. Não tem outro sinal, nós usamos o da diagonal, vai ficar positivo também. 1 vezes 5 é 5, 5 vezes 1 é 5. Combinando os sinais, menos com mais, menos. Agora as outras diagonais. 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 4, 12. Menos com menos, mais. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Menos com menos, mais com menos, menos. E por último, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 1, 10. Não apareceu outro sinal, nós vamos atribuir o sinal de menos aqui. E vamos ver qual vai ser o valor disso. Então, D de determinante é igual. O que nós temos aqui de valores positivos? Nós temos o 3, o 8, o 12. Então, 3 mais 8 vai dar 11. 11 mais 12 vai dar 23. E os valores negativos que nós temos? 10, 1 e 5. Então, vai dar menos 16. Então, D, determinante nosso, 23 menos 16 vai dar 7. Então, o que a gente observa aqui? Esse valor do determinante foi 7. 7 é diferente de 0. Significa, então, que esses pontos não estão alinhados. O que eu vou fazer, então? Vou escrever aqui, ó. Esse resultado, por si só, ele não significa nada. Eu tenho que saber expressar o que isso representa. O que eu vou dizer aqui, então, como conclusão desse cálculo que eu fiz? Que o determinante foi diferente de 0. Portanto, aí nós vamos usar esses 3 pontinhos aqui que significam portanto, é uma conclusão. Portanto, os pontos não estão alinhados. Tá? Se o determinante foi diferente de 0, eles não estão alinhados. E aí eu vou responder, não basta fazer o cálculo, eu tenho que interpretar isso e dar essa resposta. Se os pontos não estão ou não estão alinhados. Como o determinante foi 7 e 7 não é 0, obviamente, então eu vou dizer que o determinante foi diferente de 0 e isso implica, ou seja, me permite concluir que os pontos não estão alinhados. Então, D diferente de 0, portanto, os pontos não estão alinhados, ou seja, esses 3 pontos não pertencem à mesma reta. Bom, então vamos para o segundo exemplo aqui, e aqui nós queremos saber se os pontos F, G e H estão ou não alinhados, ou seja, se eles pertencem à mesma reta. Aquele mesmo procedimento que a gente fez no primeiro. Nós vamos calcular, fazer uma matriz com as coordenadas dos 3 pontos. X dos 3 pontos é menos 2, 0 e 2. O Y, que é a ordenada do ponto, menos 1, 3 e 7. Aí nós vamos ter que completar com uma coluna de 1, né? Mas já vimos isso no exemplo anterior, o porquê. Aí vamos aplicar a regra de Sarri, repetindo
as duas primeiras colunas aqui à direita. Aí nós vamos traçar as diagonais. Isso aqui nós já estamos muito habituados a fazer, né? Não é, como dizia um professor meu há muitos anos atrás, não requer prática, muito menos habilidade. Então vamos lá. Vamos calcular esse determinante representado pelo D aqui, multiplicando. 2 vezes 3, 6, vezes 1, 6, menos com mais, menos. 1 vezes 1, 1, 1 vezes 2, 2, menos com mais, menos. Essa diagonal tem um zero, então o resultado aqui obviamente vai dar zero. Olha, 1 vezes 0, 0, 0 vezes 7, 0. Se você quiser escrever esse zero aqui, faça. Eu não gosto de escrever porque não vai aumentar e nem diminuir nada a minha soma. Então, como ele não vai fazer diferença no cálculo, eu simplesmente desprezo esse valor. E aí continuamos aqui. 1 vezes 3, 3, 3 vezes 2, 6. Não aparece outro sinal válido da diagonal, vale esse menos nosso aqui. 2 vezes 1, 2, vezes 7, 14. Menos com menos, mais. E a última diagonal, 1 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0. Também vou desprezar. Então, D de determinante é igual menos 6, menos 2 e menos 6. Três valores negativos, sinais iguais, somamos os valores e conservamos o sinal. Então, menos 6 com 2, 8, com 6 vai dar menos 14, mais 14. Tenho 14, devo 14, um é positivo, outro é negativo, sinais iguais, aliás, sinal diferente, subtrai. 14 menos 14, 0. Olha aqui, o determinante deu 0. Então, nem é necessário eu fazer a representação desses pontos no plano cartesiano. O fato do determinante ser igual a 0, ele garante matematicamente que esses pontos estão alinhados. Então, eu posso vir aqui e apresentar a minha resposta. O cálculo em si só não resolve. Eu preciso responder o que essa resposta determinante igual a 0 significa. Se o determinante é igual a 0, significa que os pontos estão alinhados. Alguns autores, em alguns livros, nós vamos encontrar a palavra colineares. Então, esses pontos eles podem ser ditos pontos alinhados ou pontos colineares, que significa a mesma coisa. Então, fez o cálculo, deu qualquer valor que não seja 0, fica garantido que os pontos não estão alinhados. Deu 0, significa que os pontos estão alinhados, pertencem à mesma reta. Em qualquer um dos casos, você sempre vai colocar essa resposta. No caso aqui, determinante é igual a 0, portanto, isso é uma conclusão, portanto, os pontos estão alinhados, certo? E aí nós encerramos então a nossa aula sobre condição de alinhamento de 3 pontos.